classe social de vocês lá? Como é que era? Vocês tinham uma vida confortável? Era pobre, vamos dizer assim, para simplificar na palavra? Não. Graças a Deus, eu não passei nunca necessidade, sabe? Certo. Eu não tinha nenhum tipo de luxo, sim. Eu tive que começar a trabalhar para poder ter minhas coisas a partir dos 9 anos. 9 anos, 11 anos eu entregava jornal nas ruas e vendia jornal nas ruas. O jornal que era da cidade. Ah, tá, tinha o jornal da cidade então as mesmo. pessoas pagavam uma subscrição, uma mensalidade, e aí eu, 7 horas da manhã, eu pegava o jornal e eu começava a entregar nas casas das pessoas que tinham pagado sua mensalidade, todos os dias. De bicicleta? Não, a pé. A pé? Sim. Nossa! Minha primeira bicicleta eu ganhei quando eu tinha 21 anos. Doutor Carlos de Deus! Essa foi a promessa que minha mãe fez, que se eu passava o vestibular de medicina, eu ia ganhar minha bicicleta. Só que eu passei o vestibular com 17 anos. 17 anos? Sim, 17 anos. Duas informações que me impactou. Primeiro, aqui no Brasil, se passar no vestibular, a criança não quer um carro e não quer o carro. Benedito, quando passou no vestibular, ganhou uma moto 660. Foi. Aí, uma bicicleta, porque passava no vestibular. Não, foi uma promessa que minha mãe me fez, sabe? Que esse ia ser meu presente. Mas eu ganhei a bicicleta quando já tinha 21 anos. Já estava na faculdade, claro, não? Porque, mas até lá, entregava jornal a pé? A pé. Eu carregava o jornal a pé. Nossa, sabe? Imagina, era um fardo grande. Ia entregando nas casas. Eu tinha já um recorrido, não? Tinha um percurso, não? Por onde ir. Entregava e algumas pessoas já... eu levava alguns jornais extras para vender. Para vender no caminho. Do qual eu já ganhava uma comissão. Que se eu tinha meu salário e ganhava uma comissão pelos jornais que eu vendia à parte, não? Certo. E esse dinheiro me ajudava a comprar coisas que meus pais não podiam comprar, não sabe? Entendi. Às vezes eu gostava muito de álbum de figurinhas e então com isso aí eu conseguia, sabe? Comprar as álbuns. Claro. E já estudava nessa época? Estudava. Lá começa... Naquela aqui época... já geralmente começa uns 4, 5 anos. Lá começa... Não, igual. É igual, né? Sim. Naquela época, quando eu entregava jornal, eu tinha 11 anos e eu estava no primeiro ano do ensino médio, mas lá porque era 5 anos de ensino médio. Eu estava no primeiro. E os 2 primeiros anos do ensino médio lá, na minha escola, eram de tarde. Aí eu trabalhava de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã, entregava o jornal. Aí chegava em casa para depois comer e 12h30 eu estava na escola. Hein? Certo. Era assim, então eu não faltava. Uma das coisas que... E isso fazia contragosto do meu pai. Ele queria ficar só para os estudos. Ele queria que ficasse só para os estudos e eu tinha que esconder meu trabalho do meu pai. Meu pai tinha aquela mentalidade antiga que ele achava que ele tinha que... Se desse o estudo, que dar ótimo. conta da família, sabe? Ele não gostava nem que minha mãe trabalhasse. Mas minha mãe trabalhava. Ela era costureira. Costureira. Sim. E tinha que esconder dele também. Sim. Meu pai era um peão de mina, um mineiro. Certo. Então, ele trabalhava numa mina e a mina não ficava na nossa cidade. Então, meu pai trabalhava naquela mina longe de casa e ele chegava em casa, às vezes a cada 3 semanas, a cada mês, chegava um final de semana. Meu Deus. Chegava sábado e segunda-feira, ele ia embora. Mas nas férias, aí a gente passava um mês com ele. Então, era uma pessoa assim, que a gente respeitava muito, a palavra dele era lei. Sabe? E quando meu pai chegava em casa, nós tínhamos que esconder os tecidos, os panos da minha mãe. E como é que fazia nas férias? Não entregava jornal? Não. eu me lembro que uma vez... O senhor pegava umas férias também junto com ele. Eu me lembro que uma vez eu cheguei à casa de uma pessoa a entregar o jornal e naquela época o diretor da escola onde eu estava estudando era o irmão do meu pai. Sim. E ele me reconheceu e me disse, você é Fernandini? Porque chamam pelo sobrenome, não? Sim. Você é Fernandini? Sim. Você é o sobrinho do diretor? Sim, sou eu. O senhor gelou. Gelei. Vai chegar até sim, eu me lembro que eu falei com ele. Para, por favor, não contar. Nossa! Foi a melhor coisa que o senhor fez, que ele ia contar. Sim. Ele ia contar. Claro, porque ele achava bom que eu trabalhasse, não? Mas ele ia contar no bom intuito, falar, não, parabéns, seu sobrinho está trabalhando e tal.
Mas ia entregar o ouro. Sim, não, é assim, como eu digo, a gente não tinha riqueza, sabe? Não tinha riqueza, tinha coisas que às vezes eu queria comprar e meus pais não podiam dar. Nunca foi dinheiro para dar para meus pais, nunca foi uma exploração dos meus pais, nada. Foi uma iniciativa minha que eu tive. Minha mãe gostava disso, gostava que eu trabalhasse para comprar minhas coisas, mas meu pai, o foco dele era estudar. Ele dizia que eu tinha que ser um Fernandini. Por isso que eu não me acostumo muito com o Barrueta. Entendi. Meu pai sempre, ele dizia, você é um Fernandini. E a gente tinha aquele compromisso de querer, sabe, levar esse sobrenome, entendi. De querer fazer o melhor, Seu sabe? Pai estudou muito? Meu pai, como eu te disse, era um peão de Minas, né? Então, assim, lá ele era braçal. Sim. Então, certamente ele pensava, o que eu não tive a oportunidade de estudar, os meus filhos vão poder. Exatamente. Aí, digamos assim, não que seja, hipoteticamente, no meu pensamento, eu não pude honrar o nome Fernandini com um diploma, mas os meus filhos vão honrar. É verdade, não? Mas meu pai era uma pessoa muito respeitada e venerada também lá, na minha cidade. Sim.